Campcast. Histórias, pensamentos e caminhos do marketing político brasileiro. Olá, sejam bem-vindos ao Campcast, o podcast dos profissionais de marketing político. Tudo bom, Mário? Como é que você está? Tudo bem, Bruno? Como vai? Hoje nós estamos tendo aqui o privilégio de estar com o Marcelo Tonhozzi, profissional do marketing político, e vamos aqui ter uma grande jornada, né, Bruno? Com certeza, com certeza. O Marcelo Tonhozzi, que dentre todos os atributos que eu vou ler dele, o mais importante deles é que ele é um dos nossos diretores regionais aqui no Centro-Oeste do Camp. Bem, o querido amigo Tonhozzi é consultor de comunicação com especialização em marketing político e gerenciamento de campanhas eleitorais pela George Washington University, inteligência econômica pela Universidade de Comillas, Madrid, com 40 anos de experiência. Trabalhou nos principais veículos de comunicação do país, ex-secretário adjunto de comunicação do Distrito Federal, dirigiu os departamentos de comunicação da CNI e da CNA, foi secretário de imprensa da Presidência do Senado e chefe da assessoria parlamentar do Ministério das Minas e Energia. Atuou como consultor em diversas campanhas políticas e de advocacy para entidades empresariais e de classe. É autor do livro Vote Certo, a eleição sem complicação, e coautor dos livros Marketing Político em Tempos Modernos, editado pela Fundação Adenauer, Políticos ao Entardecer, da editora Cultura, e junho de 2013, A Sociedade Enfrenta o Estado, da Sumos Editorial. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Só de dar uma olhada aqui no seu currículo, a gente vê que você não é um profissional de marketing político puro. Você não é um cara que só faz campanhas eleitorais, você não é um cara que fica lá só vivendo de congresso, desse ambiente. A gente vê que você tem feito muita coisa de defesa de interesse, de advocacy no país. Eu sobrevivo, né? Todos eu sou sobrevivente. Exato. Mas conta pra gente, porque eu acho que tem muita gente que trabalha no marketing político, que tem interesse pelo marketing político, e eu acho que uma das funções do podcast é justamente essa, mostrar que não é só campanha eleitoral. Mostrar que... Não, eu acho que a campanha eleitoral é um pedacinho do marketing político. O marketing político é uma coisa muito mais ampla. Aliás, a sociedade hoje faz política o tempo inteiro, né? As empresas fazem política, né? Elas querem defender os interesses dela no Congresso Nacional. Isso é fazer uma campanha. Tudo tem uma coisa de campanha, um sentido de campanha, né? Eu acho que é interessante porque nós vivemos aí nos últimos anos, de 2018 para cá, quando nós fizemos a eleição de 2018, o Brasil aprendeu a fazer campanha permanente, que não existia isso no Brasil. As pessoas ficam falando, essa polarização, essa coisa terrível, isso é campanha permanente, isso existe nos Estados Unidos o tempo inteiro, o Mário conhece melhor que eu, como é que funciona isso, você também, nós estudamos lá. Então, assim, a gente sabe como é que funciona a vida lá fora. E quanto mais a democracia avança, mais disputa pelo poder ela vai proporcionar, certo? Então, o que o Bolsonaro faz, o que o Lula está fazendo agora, é uma campanha permanente. Isso eu acho bom, porque isso aí é marketing político pura, política pura, só que as empresas entram nisso, as corporações entram nisso também, porque eles não deixam de ser atores políticos. E a gente tem que entender um pouco, na minha opinião, como é que funciona isso, essa mecânica, entende? Perfeito, né? Que é toda essa área de relações governamentais, institucionais, que também é uma área gigante no país, com profissionais extremamente... Gigante. A gente tem que pensar em termos de campanha muitas vezes, né? Eu trabalhei com o Cristóvão, lá na Secretaria de Comunicação, e quando eu cheguei lá, ele estava debilitado do ponto de vista de apoio popular, etc. Havia tido alguns problemas lá, e Isso em 1994. O falecido Luiz Gonzaga Mota foi para lá, me convidou para ser o segundo dele, porque eu sabia ser o operador daquilo ali, que ele não sabia, porque ele não tinha essa experiência. Ele tinha trabalhado em uma vídeo, é um professor da UNB, ele não tinha a mesma pegada operacional que eu tinha. Então, o que a gente fez? A gente transformou a comunicação de governo em algo que fosse trazer retorno para o governo. Então, nós fizemos a Agência Brasília, que foi a primeira agência de comunicação governamental online, em tempo real, num acordo com o Estadão. Isso quando? Isso em 1996. Que coisa. Tá? Ela chegava por internet, estava no início da internet, ainda aqueles modem. Né? Chegava
por internet, saía por rádio de lá, ia para o Estadão transmitia, eu fiz um acordo com o João Bosco Rebelo, na época, a gente pagava... O João Bosco era do Estadão. O João Bosco era diretor do Estadão. A gente fez um acordo com ele para o broadcast botar o material da Agência Brasília no cardápio da agência, sem tratar aquilo como material oficial. Por quê? Porque a gente produzia algo que não era chapa branca. Então, por exemplo, você tinha colunistas que escreviam para lá, para a agência, a gente distribuía isso para o final de semana. Por exemplo, o Armando Hollenberg era um colunista que escrevia crônicas sobre Brasília. E o Armando é um cara super conhecido, jornalista, enfim, foi presidente da FENAGE, então, um cara que tem um nome. Então, esse cara fazia isso também. Outras pessoas também escreviam. E, enfim, às vezes alguém lá do próprio governo queria escrever. O Cristóvão começou a escrever, virou depois colunista do El País, por conta disso, né? Eu brinco com o Cristóvão que só sobreviveram 2 coisas do governo dele. Outro dia a gente foi tomar um café e demos risada com isso. Falei, a faixa de pedestre que você criou e a Agência Brasília que eu criei. O resto foi pro sal, acabou a Bolsa Escola, aquelas coisas todas. Sim. Uma dos papéis que eu acho que eu posso ajudar aqui nesse nosso bate-papo aqui no Campcast é, às vezes, trazer esse relato e tentar conceituar, a gente tentar conceituar. O que você está colocando aqui, uma coisa que eu acho muito importante, é que, na verdade, comunicação, quando a gente está falando de comunicação, a comunicação é como água, né? Ela pode estar em estado gasoso, ela pode estar em estado congelado, pode estar em estado líquido, mas tudo é comunicação. Ela pode estar numa campanha institucional junto ao Congresso, numa campanha política, pode estar na campanha institucional, pode estar no jornalismo, pode estar de diversas formas. E para o pessoal que está acompanhando isso, seja como estudante, seja como gente que quer vir a trabalhar nesse campo, é importante que essa colocação que você faz das múltiplas possibilidades. Quando a gente fala em marketing político, a gente não está falando somente em campanha política. Claro. Eu acho que tem... Eu costumo separar um pouco, né? Eu não falo em campanha política, eu falo em campanha eleitoral, falo em campanha reputacional, porque, no fundo, todas são políticas, né? Hoje em dia, qualquer ataque político que você vá perpetrar ou vai receber, vai ser em cima de reputação. Eles são praticamente 100% reputacionais, né? Então, assim, eu vejo isso que você está falando, você tem toda a razão. Eu acho que eu só divido um pouco, eu não falo em campanha política, eu falo em campanha eleitoral, em campanha reputacional, e na minha cabeça, a maioria delas é tudo político. É muito difícil de escapar do político. A sociedade, a polis, né? No sentido de nós vivemos nos debates, seja onde eles estiverem acontecendo, né? Sim. Agora, Marcelo, você citou aí, a gente já deixou claro que você tem todo esse interesse, essa expertise nesse trabalho também que entra na defesa de interesses, de relações governamentais também, e a sua experiência que também é muito grande no trabalho da política, do marketing eleitoral. Como é que é a questão da estratégia? Né? Você pensa diferente? Você tem que botar um chapéu diferente quando é um, quando é outro? Como é que é? Conta pra gente um pouquinho. Como é que é quando você pega um cliente novo e você tem que formular estratégia para ele? O que você precisa, o que você busca, que tipo de informações, enfim? Olha, você tem que entender o cliente. Né? A primeira coisa que você faz é entender o cliente. Você tem que ler tudo sobre o cara, o que é ruim, o que é bom, entrar no site do tribunal, ir lá para ver se o cara tem processo, se não tem, se ele está falando aquilo que ele falou mesmo, se não é, para você entender como funciona o cara. Ver os vídeos dele, ver como ele fala, certo? Isso se for individual. Se for uma empresa, você tem que entender a empresa. Se for, enfim, uma corporação, você tem que entender a corporação, como é que ela funciona. Isso demanda estudo, demanda você primeiro entender o cara. Tem que entender de verdade. Não pode entender um pouquinho, tem que entender direito. E, a partir daí, você vai poder montar a tua estratégia de trabalho em cima como você vai resolver o problema dele. Certo? Quais são os elementos principais que você vai trabalhar. Então, às vezes, parece fácil, sim, mas não é. Sim. Você tem que reunir muita informação e saber trabalhar aquela informação. Às vezes, você tem muita informação que você descarta um pedaço e vai usar só o essencial. Quanto mais você entender
que é essencial ali para aquele cliente, mais rapidamente você consegue montar a estratégia e resolver o problema dele, entendeu? Eu vou muito pelo Steve Jobs, naquela biografia que o Isaacson escreveu, que ele fala que a gente tem que pensar simples. Eu acho que ele tem toda a razão. Tem que pensar simples mesmo. Pensar objetivamente. Então, na hora que você vai montar uma estratégia para um cliente, você primeiro estuda ele. Isso é difícil. Você tem que estudar, meter a cara mesmo. E segundo, depois que você estudou, você vai tentar trabalhar da maneira mais eficiente possível. E normalmente é a mais simples. E que vai dar mais retorno. Então, diga. Uma tentação, né? Porque a gente sempre tem que pedir aqui, até para que as pessoas, né, possam compreender a natureza desse trabalho, porque quando o Bruno teve a ideia de fazer o Campcast, é também dar mais transparência para o trabalho do marketing político. Sim. Então, você tem um case que você possa contar com começo, meio e fim para ilustrar um pouco como é uma campanha política da TV para trás? Cara, tenho. Por exemplo, eu fiz campanhas, por exemplo, no Pará, em 2014, eu fiz campanha para o Helder, né? Que é uma pessoa que eu tenho muito respeito. Acho que o Helder é um político que tem muito ainda... Aliás, o Norte teve uma renovação muito grande, né? A gente pega ali o Davi Alcolumbre no Amapá, o Helder no Pará, enfim, você tem pessoas que estão surgindo ali, no próprio Tocantins, né? Você tem pessoas jovens que estão despontando ali, né? O Irajá é um cara, por exemplo, o Irajá Abreu é outro que está despontando, o Vicentinho Júnior está despontando ali no Tocantins, enfim. Eu gosto muito do Helder, mas a campanha ali, que a gente foi começando a trabalhar, era uma equipe, né? Então, uma parte das estratégias ficou comigo. Então, por exemplo, rede social, né? Como é que a gente trabalhava? Eu ia acompanhar todas as pesquisas qualitativas dos focus group. Então, chegava, tinham 2 pessoas que coordenavam isso, eu ficava ali sentadinho num canto, só anotando as frases que eram importantes para eu transformar aquilo em conteúdo de rede social, com a equipe da rede social. Então, isso é o para trás. O que aparecia na rede social era justamente o que eu tinha captado ali naquelas reuniões, certo? Ou seja, o que a pessoa falou. Então, era aquelas frases, aquele conteúdo que a gente trabalhava ali, era um conteúdo que não tinha muito o que questionar, não parecia falso para ninguém. Então, além de você ter a pesquisa em si, que era importante para o candidato saber o que estava acontecendo, eu tirava um subproduto dessa pesquisa, que eram as frases contra e a favor, e, inclusive, o que poderia vir do outro lado quando eles criticavam o candidato. Então, eu saía dali já com um quadro, um outro relatório aqui de anexo à pesquisa qualitativa, que já dava outros caminhos. O que você está dizendo é que o povo falava através do candidato, seja nas críticas ou nas colocações positivas. Quer dizer, o candidato... É claro que o candidato tinha que concordar com aquelas posições. Sim. Mas, ao invés do candidato formular uma frase, o candidato incorporava aquele sentimento Não, popular. ele formulava muito, que ele é um cara inteligente. Mas, assim, ele entendia, por exemplo, qual era eu trabalhava muito com o sentimento, Mário. O sentimento das pessoas. Então, aquelas frases ali que eu captava, que eu tentava montar alguma coisa, um cenário, era em cima das frases que as pessoas... E aí ele pegava aquilo ali, ele sabia como é que ele tinha que trabalhar. Aí, por exemplo, você pegava uma pessoa que estivesse trabalhando lá na campanha, o Diogo, por exemplo, Pérez, que era um dos coordenadores da campanha. O Diogo pegava aquilo e já distribuía, ele ia fazendo subproduto daquilo, botava um pedaço daquilo ali para o programa de rádio. O Cláudio Barreto, por exemplo, usava aquilo outro para televisão. A gente ia distribuindo aquilo estrategicamente. Entendeu? Isso é um bastidor. Naquela época, ainda estava incipiente questão de rede social, essas coisas. Não tinha ainda... A gente teve em 2010 um uso de rede social muito forte,
Marina Silva se lascou ali, porque foi a vítima da vez, né, bombardeada. E depois, em 2014, nós já tínhamos uma outra visão disso aí, mas dava para trabalhar melhor. Mas, Bruno, o que ele está colocando, eu lhe pergunto, é curioso, porque uma das ideias que muitas pessoas têm sobre o marqueteiro ou sobre o profissional de marketing é o sujeito criativo que inventa coisas e coloca coisas na boca do candidato. Pelo que ele está falando, um dos trabalhos do marketing é justamente ouvir o que a população está fazendo, porque às vezes o povo já formulou de maneira muito mais verdadeira e clara, e, na verdade, você é um captador desse sentimento popular e, às vezes, um impulsionador através da campanha. É exatamente isso. Por exemplo, em 96, eu fiz campanha para a Prefeitura de BH, para a candidata Júnia Marise, do PDT. Muito bem. Uma das coisas que eu fazia era pegar um ônibus e ficar ouvindo as conversas das pessoas. Botava uma camiseta, uma calça jeans, um tênis, entrava no ônibus e ficava de conversa. Ia para o botequim, tomar cachaça no Mercado Central de Belo Horizonte, ficava ouvindo as conversas. Taxista é ótimo também, né? Taxista, mas ônibus. Eu ia muito para a fila de ônibus. Eu entrava e eu comecei a entender o que estava acontecendo, porque o mineiro é um eleitor muito desconfiado, é da cultura do mineiro. Eles não diziam que eles estavam pensando exatamente na pesquisa, principalmente na quantitativa. Era difícil de saber. Até o dia que eu descobri que o Célio de Castro ia ganhar a eleição. E eu cheguei na reunião da campanha e disse, olha, tem um problema aí, vocês estão achando que o candidato é o Virgílio Guimarães? Não é. Não é o Amilcar Martins. O adversário de vocês é o Célio de Castro. Ele vai ganhar a eleição. O Célio de Castro é do PSB. Eu lembro. E o que acontece? O Célio não foi deputado aqui, um cara super querido, Doutor médico. Prefeito, né? Doutor Prefeito. Doutor Prefeito, exatamente. O que aconteceu? Brigaram comigo, que eu não conhecia a história de Minas Gerais, que eu era de Brasília, que eu não sei o quê, que eu sou do Rio. Olha, eu estou dizendo para vocês, estou dando informação para vocês. Isso vai rolar, vocês abrem o olho aí. Bom, o que aconteceu? Célio de Castro ganhou. Só não ganhou no primeiro turno por 1%. Ele fez 49% no primeiro turno. O Amilcar Martins chegou em segundo. Ou seja, atiraram no cara errado, fizeram a estratégia errada, perderam a eleição. Exato. Certo? Então, a gente, mesmo trabalhando em campanhas, você fala essas coisas, os caras querem... E isso eu percebi com as pessoas, ouvindo as pessoas. Eu vou fazer aqui uma confissão aqui. Eu vi os dois conversando aqui de um caso seu aí, aqui aqui perto de Brasília. Esse caso é 10. Esse caso foi na eleição de 2010. O Fernando Lemos, meu querido amigo Fernando Lemos, morreu em 2012. Um cara super craque, eu gostava demais do Fernando. O Fernando fazia justiça para ele. Foi um dos melhores marqueteiros que eu conheci na minha vida. E ele estava com um problema. A gente estava fazendo campanha aqui em Brasília para o Agnello. E cuidando da parte de rede social e tal. Naquela época era mais fácil lidar com isso. Bom, e o Fernando me chama e disse assim, estou com um problema aqui, nós vamos pegar a campanha, um pedaço da campanha do Marconi Perillo, para Goiás, e ali são 3 candidatos que estão disputando ali, é o Iris Rezende, o Vanderlan e o Marconi. O Marconi está em primeiro, mas o Vanderlan está apertando ele no entorno, nós precisamos neutralizar o Vanderlan no entorno. Me dá uma solução para isso. Eu fui para casa, estudei o entorno, população, diabo, quem eram, deixava de ser, quantos jovens tinha, esses negócios. Em torno do Distrito Federal. Quais eram as rádios que tocava, os programas, enfim, me inteirei. Tá? Essa demografia é fundamental para as estratégias. Me inteirei. Para o tipo da mensagem. Exatamente. Aí me inteirei, cheguei para o Fernando e falei, olha, é o seguinte, nós vamos fazer um jornal. Como assim um jornal? Eu falei, um jornal, a gente vai distribuir esse jornal, vai rodar, nós vamos distribuir esse jornal no entorno, de manhã cedo, quando o cara está vindo trabalhar. Que é o maior contingente de eleitor do entorno, são os que estão trabalhando aqui. Me dá o projeto. Falei, o projeto é esse aqui. Mostrei para ele. Bom, mas
Na prática, qual foi o resultado disso? Na prática, o resultado foi o seguinte: o Marconi deu uma empinada e quase levou no primeiro turno. Teve 47% dos votos. Foi para o segundo turno com eles e ganhou a eleição. Bom, certo? Esse é o método de campanha negativa, né? Chamado de campanha negativa. Esse é um método de campanha negativa, mas é um método de campanha negativa que não tem mentira. Claro. Entendendo? Uma coisa é você falar mentira, difamação, no sentido de inventar uma história. Fake news. Um fake news completo, certo? Primeira linha, fake news primeira linha. Aqui não. Aqui... E aí o que acontece? Você tem um trabalho em que você faz um jornal desse, o cara leva isso para casa. Mas não tem como não levar para casa. Os gráficos saíam do torno deles depois de rodar o jornal, porque esse jornal era a última coisa que rodava na gráfica, porque ele saía cedinho. Os caras paravam lá 4 horas da manhã para pegar o jornal. Os gráficos guardavam o jornal. Tinha dia que eu chegava na gráfica e não tinha exemplar para mim, para eu guardar, para levar para o Fernando ver, entendeu? Agora, apenas para ver uma experiência do positivo, você também tem um case assim, de coisas positivas, de associação a coisas positivas que também são importantes numa campanha, que também deram resultado? Cara, não, necessariamente não. Já tentei, até ajudei. Não, mas eu digo, numa campanha você também associa candidatos a valores positivos e a agendas positivas e tal. Sim, claro. Pois é, você tem um caso assim que você fala, ó, teve um comercial ou uma coisa aqui que nós fizemos em tal lugar e que foi muito, muito positiva para a campanha, ou o jingle, ou a marca, alguma coisa que te ocorra agora? Não, se não ocorrer, não importa. Cara, eu me lembro que teve um negócio que eu trabalhei, que foi a questão da Bolsa Escola, aqui em Brasília. A Bolsa Escola estava meio que, assim, o pessoal não dava bola para ela. Estava quase que um patinho feio. O nosso Bruno está muito... Ele é muito low profile. Discreto. E eu estou interrompendo demais. Não, foi perfeito. Mas, me desculpe, mas a Bolsa Escola, pessoal, para quem não sabe, na verdade é a semente de todos os programas assistenciais do Brasil. Isso. Sim. Todos os programas assistenciais e do Bolsa Família. E foi feito pelo governo do então governador Cristóvão Buarque. Ele não está falando de uma coisa pequenininha, não. Está falando de uma coisa grande. Então, essa era uma questão que incomodava o Cristóvão. O Cristóvão se incomodou com isso, porque ele tinha um projeto que era maravilhoso, porque as crianças tinham que estar na escola para poder receber a Bolsa Escola, tinha que comprovar, etc. e tal. Então, era um programa social que tinha entrada e saída. E era uma coisa muito positiva. E não estava se dando o valor necessário para isso. Ele estava apanhando demais dos jornais, entre outras coisas, porque houve problemas administrativos lá na Secretaria de Comunicação e as agências não estavam recebendo, portanto, não conseguiam repassar para os veículos os valores devidos, e aí os veículos estavam batendo, estava ali. E aí nós criamos todo um trabalho para apresentar a Bolsa Escola para os correspondentes estrangeiros e mostrar para eles o que aquilo significava. Uhum. E foi um trabalho muito legal, porque nós pegamos um aspecto super positivo do governo. Isso é uma campanha política, né? Nós começamos a fazer campanha para o Cristóvão voltar a ser competitivo do ponto de vista político. Ele estava perdendo a condição de competitividade. Ele ia ter uma eleição dali a 2 anos e ele estava cada vez menos competitivo. Ele não iria ser reeleito, né? Não teria nem chance de entrar na disputa. Então, nós pegamos a principal bandeira do governo, que era essa, que era a educação, e começamos a trabalhar isso com os correspondentes estrangeiros. E aí criamos uma narrativa, um discurso em relação a isso, mas tudo comprovado, arrumado e tal, números, e eles ficaram encantados com isso. E a gente fez um brunch para os correspondentes estrangeiros, lá na residência oficial do governador. Depois começamos a fazer com que isso virasse uma rotina de pesquisa da França. O Taguieff é professor, cientista político e comanda o centro de pesquisa da França. E o outro é o Gilles Kepper, que também faz o mesmo estudo. E eles mostram como que a esquerda
atuou no sentido de fazer uma aliança com o Islã, e isso politicamente. Então, desde a narrativa, de se construir uma narrativa do revolucionário, quer dizer, o cara está com fuzil e tal, o cara é um revolucionário. Aquela imagem do Che Guevara, não sei o quê, do revolucionário, se transferindo para os palestinos, para os árabes, para os iranianos, etc. e tal. E a França é um lugar onde ela é muito ocupada pelo Islã. O que tem de muçulmano na França é uma enormidade. Eu não sei se vocês já tiveram o privilégio, como eu tive, de andar num bairro muçulmano em Paris, na periferia de Paris, para entender como é que aquilo funciona. Você não vê... Eu fui lá comer cuscuz. Eu adoro cuscuz marroquino, fui lá comer cuscuz. É uma comida que o árabe gosta muito. Os caras não vendem bebida alcoólica no boteco. Você entra lá para comer, era um preço super legal, uma delícia, uma comida super bem feita, mas só vende refrigerante, chá e água, suco. Zero bebida alcoólica. As mulheres andam de hijab ou então de burca. As pessoas falam árabe na rua. Uma coisa muito doida. Então você começa a entender como é que isso funciona. E isso foi entrando, e aí o Taguieff mostra isso muito bem, no Judeofobia, que é um livro dele super importante, e no último livro que ele lançou agora, logo depois do ataque do 7 de outubro, ele lançou um livro chamado O Ópio dos Progressistas, em que ele é um livro curto e grosso, em que ele fala dessa questão do Islã com a esquerda. É muito interessante isso, o livro é em francês, eu consegui traduzir, porque eu não leio bem francês, mas, enfim, não vi inglês ainda, mas já está lá na Amazon para vender e tudo. E, para você ter uma ideia, como é que a coisa funciona, começaram a esconder o livro do Taguieff, isso me conta o Rui Neumann, que é um amigo meu, que é jornalista em Paris, francês, filho de português, mas francês. O Rui me conta que eles escondiam os livros do Taguieff, quando ele lançou esse livro, nas livrarias, não botavam na vitrine. Aí, de tanta gente entrar e pedir o livro, eles começaram a trazer o livro para frente da livraria. Quanto eles tentaram de toda forma esconder isso aí, sabe? Sim. Então, assim, esse é o tema do momento, na minha opinião. Isso aí é o que, se você não entender o que isso significa, como que essas narrativas são construídas, você não vai nunca conseguir fazer um trabalho de contrapor ou até, enfim, um trabalho de marketing político em cima disso. Sim, um trabalho estratégico gigantesco sendo feito ali atrás. Mas me perdoe, qual a importância disso, por exemplo, para nós aqui no Brasil, para o encaminhamento do pensamento da política no Brasil e para o planejamento? Mário? Não, fora a questão do posicionamento do governo Lula, por exemplo, em relação a essa questão do Oriente Médio e tudo mais, ou preferências, ou de discrepâncias e tal. Mas eu digo, quando você traz isso como um fator importante, qual é? Mário, o governo faz política com isso hoje. Isso é claríssimo. O governo optou por ter acordos e aproximação com um grupo de países que representam essa tendência, entendeu? Esse campo político aí. Então, o que acontece? Se eu não entender o que se passa com isso aqui, eu não vou nunca conseguir trabalhar isso aí. Porque, repara, hoje, eu não faço mais marketing político para o Brasil. Eu trabalho para o mundo. O que acabou de acontecer essa semana em Washington, com os depoimentos no subcomitê das relações exteriores lá em Washington, é algo histórico aquilo ali. Eu não estou fazendo juízo de valor, se o que o cara disse era bom, se era ruim, se houve ou não houve tentativa de golpe. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas só no fato de você ter deputados americanos comprometidos em discutir essa questão, para mim já é algo histórico. Sim. Bom, esse programa está sendo gravado no dia 9 de maio de 2024. Eu tenho que fazer essa ressalva, 9 de maio de 2024. Porque quando você data ele com esse episódio, eu tenho que fazer essa ressalva. Exatamente. Isso aconteceu anteontem.
dia 7. Então, assim, essa é uma questão mundial. O que nós estamos vivendo hoje é a batalha pelo Brasil. Isso é uma batalha internacional, porque o Brasil representa muito do ponto de vista geopolítico. Então, nós temos que estar inseridos nisso. Nós vamos fazer marketing político daqui para frente, não é por negocinho da cidadezinha, não. Nós vamos fazer marketing político para o mundo. A gente tem que entender isso, que nós estamos inseridos num contexto. Você coloca a questão... O Brasil é importante demais. Eu fico até... fica essa pororoca de perguntas aqui. Não, maravilhoso. Me perdoe. Mas, assim, você me coloca uma questão que é realmente provocativa. Você acha que nós vamos discutir menos a estrada, menos o hospital, menos a questão objetiva da realidade concreta e mais essas questões sobre, poxa, coitado das pessoas que estão sendo massacradas em tal lugar, ou o opressor que é o país Y, enfim, questões mais ideológicas, elas vão definir mais do que as questões objetivas para uma eleição nacional. Por exemplo, agora com as crises ambientais, então, a questão climática versus o pessoal que não acha que é tão importante assim, que os problemas climáticos não são causados pelo homem, sim por uma transformação do universo, não outros que acham que é a questão. Você acha que esses vão ser vetores mais importantes? Cara, eu acho o seguinte, ó, como eu costumo dizer, eu não brinco com a realidade. Porra, domingo teve o show da Madonna, sabe, é sábado, né? Sábado à noite. Sábado à noite, show da Madonna. Início de maio. Show da Madonna, sábado agora, passado, certo? Muito bem. O Rio Grande do Sul estava derretendo já estava em uma situação, eu estava falando com amigos meus de lá, de muitos anos, que eu estava preocupado com o negócio da chuva, comecei a ver, e já estava uma situação periclitante, ou seja, aí é você discutir o local, correto? Uma situação do Brasil, local e também de lá, e o que estava sendo discutido, o pau estava quebrando do ponto de vista político por conta do show da Madonna, porque estava exagerado nisso, porque estava exagerado naquilo, porque tinha orgia no palco, porque sei lá o que não tinha, porque, enfim, aí as pessoas estavam discutindo isso em Copacabana, estavam discutindo isso no Twitter, eu estava vendo isso aí andar. Sim. Entendeu? Às vezes, quando eu via um flash do show para entender o que estava se passando e tal, né? Enfim, nós já estamos vivendo isso. O que pautou a discussão da última eleição? Alguém falou de futuro? Alguém falou de futuro na eleição passada? Ninguém falou disso. O que se fala hoje, desde que o Lula tomou posse? Que tinha um golpe. E que foi desmontado um golpe, porque não sei o quê. E o outro lado diz que não teve golpe, que era outra coisa. Enfim, nós não estamos discutindo o país. Até hoje nós não sentamos para discutir o país. Uma hora vai ter que acontecer alguma coisa. Mas a realidade é essa, eu não posso brigar com isso. Você tem questões que são cruciais. Você não tem, por exemplo, hoje uma questão fundamental, plano econômico, que a gente possa discutir aqui. Não tem. E nós tivemos vários governos que tinham, embora nós, como jornalistas, tenhamos criticado, outros aceitaram, etc. Eu me lembro da Memélia, grande Memélia Moreira, numa coletiva do Funaro, do qual você era assessor, você deve lembrar desse episódio, a Memélia Moreira, na coletiva, o Funaro, todo elegante, era um sujeito, um cavalheiro, dizendo que a gente tinha que economizar, gastar menos e tal, e a Memélia levantou e deu uma bronca no ministro, eu quero o meu direito de ser perdulária. Lembra disso? Agora, a gente existe, você tem citado alguns momentos históricos, alguns momentos relevantes da política nacional e até internacional. Agora, uma dúvida que eu tenho também, acho que seria muito bacana no podcast ouvir, porque eu acho que a gente quer também entender como que é o DNA, como que se constrói, do ponto de vista de experiências também, não só de expertise, os profissionais de marketing político.
Então, assim, do ponto de vista de momentos históricos que você tenha presenciado, que você tenha vivido durante os últimos anos, que podem ter sido momentos em que você estava presente, pode ter momentos que você participou efetivamente, fez alguma mudança. Se você puder lembrar de alguns e também mostrar o porquê e por que isso marcou na sua vida. Eu acho assim, a gente tem uma trajetória, né? Eu vim do jornalismo para o marketing político, né? E o jornalismo me marcou muito, porque eu cobri campanha eleitoral, cobri política, enfim. Mas tiveram situações que me marcaram demais, para você entender como funciona o mundo e as pessoas, né? Uhum. Uma das coisas que eu assim, presenciei, eu estava no Uruguai, fazendo a primeira reportagem sobre o Fórum de São Paulo, foi eu que fiz. Eu estava no Uruguai, fazendo essa reportagem para o Correio Brasiliense, eu era editor de política do Correio Brasiliense, fui para lá fazer em 1994. 94. Fazer essa reportagem, muito bem. No meio do caminho, eu já tinha falado com praticamente todo mundo que eu precisava falar no Uruguai. Dia 18 de julho, que é uma data oficial do Uruguai, estoura uma bomba no prédio da Associação Mutual Israelita em Buenos Aires. Eu saí correndo, avisei o Ricardo Noblar, que era o diretor de redação do Correio, que eu ia, e ele, não, vai embora. Saí de Buquebus, porque não dava mais para ir tempo de ir para o aeroporto, ia fechar a fronteira, eu saí de Buquebus e cheguei lá, a fronteira fechou e eu fui dos últimos a entrar. E fui direto, deixei minhas coisas num hotel e fui direto para o endereço de lá. Já estava tudo cercado e tal. E era uma cena, assim, terrível, porque era uma cena dos soldados com aquelas cubas de hospital de ácido inox, pegando pedaços de pessoas e guardando. Uma cena terrível. No dia seguinte, quando eu volto lá, o cheiro já era um negócio horrível. Uhum. E eu fiquei envolvido com aquela cobertura dias, até a gente descobrir o que tinha acontecido, que era um carro-bomba que tinham colocado lá. Então, eu conversei com muita gente naquela época, e você entende o tamanho do estrago que o terrorismo faz. O que é terrorismo de verdade? Sim. Né? Você fala com as pessoas, parentes das vítimas, enfim, é um negócio terrível, muito terrível. Então, isso me fez entender bastante, né? Tem algumas coisas que também me marcaram muito. Por exemplo, eu estava em Angola, cobrindo a visita do Papa, pelo Jornal do Brasil, e o Papa falava português, o João Paulo II. Sim. E os caras, o Zé Eduardo dos Santos fez Presidente na época. Presidente de Angola, fez um banquete para ele. E o Jonas Savimbi, que era o opositor dele, que era da UNITA, também foi convidado para estar com o Papa, né? E o Papa, quando chegou ali, tinha cascata de camarão, aquelas coisas, um monte de pobre olhando pela janela, o Papa não tocou na comida. Sim. Certo? E chamou um momento, ele se aproximou dos dois e deu uma bronca. Literalmente uma bronca, dizendo: vocês têm que ter responsabilidade, parar com essa matança, promover a paz, vocês não vão conseguir nada se não tiver paz aqui. Parem com isso. Olha só a quantidade de gente lá fora. E só eu e o cara da agência Lusa que entendeu o que o cara estava falando. Os outros jornalistas, ninguém entendeu nada. Né? Uhum. E fomos nós que publicamos essa matéria, porque fomos os dois únicos que entenderam, e nós não contamos para eles, os outros, que tinha acontecido. Então, assim, o Papa falar daquele jeito, eu nunca tinha visto, nunca imaginei que ele pudesse fazer aquilo, entende? Uhum. Mas ele foi muito elegante, mas ao mesmo tempo muito duro, firme, sabe? Então, isso me tocou, né? E também, assim, você aprender a olhar e entender que o político é um ser humano, né? O presidente Itamar, eu sempre tive uma boa relação com o presidente Itamar. E um belo dia eu escrevi uma matéria para o Isto É, dizendo que o Itamar se informava das coisas que estavam acontecendo com a empregada dele. Que a empregada que informava ele o que estava se passando no mundo. Porque ele chegava em casa, ficava ali, e teve uma época que ele se recusou a ir para o palácio, né? Ele ficou na casa dele no lago. E aí ele chegava em casa, sentava na copa, a moça servia alguma coisa para ele, ele ia conversando com ela e se informava o que estava passando no Brasil. E eu publiquei essa história.
E aí me liga o Agrives, que era o chefe da Casa Civil. Disse, pô, vem aqui que o presidente quer falar com você. Tá bom, fui lá. Aí subi lá, tô ali naquela antessala do gabinete do presidente, esperando, né, e tal. Aí vem o Agrives, me chama e tal, eu entrei e estava o Itamar com uma cara feia. Disse para mim assim, e eu não posso, assim mesmo, nem cumprimentou, e eu não posso perguntar as coisas para minha empregada, por quê? Disse, presidente, claro que o senhor pode. O senhor não entendeu que eu fiz um elogio ao senhor? Como assim? Eu falei, olha, o senhor não lembra? Getúlio Vargas fazia a mesma coisa com o barbeiro dele. Era o barbeiro do Getúlio que informava para ele o que estava se passando. Aí o Itamar começou a amolecer. Ah, é? É, ué. Então, isso é uma coisa que é boa para o senhor. O senhor está interessado em saber com as pessoas que estão na rua. Não, sim, com a realidade. O senhor está furando a bolha. Uhum. Ele em pé, não me deixou sentar. Em pé. Ah, é. Eu acho que você tem razão. Então, presidente, era isso e tal. Não vou tomar seu tempo mais e tal. Se eu preciso de mais alguma coisa, estou às ordens. Não, é isso, tal. Fui embora e ficou manso. Mas o que é isso? É a reação de ser humano. Sim. Total de ser humano. Né? Eu me lembro quando ele foi para o Senado, que ele saiu do governo de Minas e foi para o Senado, e ele ocupou, por ironia do destino, o gabinete que era de Antônio Carlos. E eu fui lá falar para ele, conversar com ele, ele lembrou dessa história da empregada. Enfim, a gente tem essa vivência que o Mário teve como jornalista, que eu tive como jornalista, é muito rico. Você aprende a entender um pouco como é que funciona o mundo. Você cobriu as diretas já também, né? Diretas já. Diretas já era uma loucura. Eu era repórter do Globo, que não dava nada de diretas já, eu cobria diretas já. Igualzinho aconteceu lá com o Bolsonaro em São Paulo, que o Globo não deu nada, era igual. Então, assim, porra, eu estou cobrindo aqui esse treco, o jornal não dá. E eu ficava com a raiva, porque os meus colegas do Jornal do Brasil, da Folha, todo mundo dava as materaças, e eu não conseguia dar nada, dava 2 linhas. Até que saiu o movimento no Rio de Janeiro, a manifestação no Rio das Diretas Já. E eu fui cobrir, uma foto minha, que o Chiquito Chaves já era meu companheiro na época, fez de cima de um caminhão. Você vê um mar de gente, devia ter 1 milhão de pessoas ali, era muita gente. Eu estava em frente à Central do Brasil e o negócio ia até a Candelária de gente, era um mar de gente. Né? E foi um super comício e tal, enfim, dali para frente a coisa começou a andar, e depois o Tancredo virou candidato, que perderam a direta já, né? Legal. E, enfim, era outro personagem muito interessante, o Tancredo, que você começa a perceber como funcionam as coisas, né? Eu era bem jovem nessa época, você começa a entender bem como funciona. Eu me lembro do Tancredo saindo de um almoço da Ordem Terceira do Carmo, o Cândido Mendes de Almeida fez o almoço para ele lá, aí desce o Tancredo, né? E ali é uma rua de pedestres. E aí a gente estava ali na porta, o Tancredo dá uma rápida entrevista e tal, e sai andando, de braço dado com o Cândido Mendes de Almeida. O Tancredo tinha mania de fazer isso, né? Era meia gravata e dar o braço para as pessoas. E aí eu saí atrás do doutor Tancredo, deixa só uma última perguntinha e tal. Ele, faça, meu filho. Todo mundo sabe que o senhor é candidato, doutor Tancredo. Como é que o senhor insiste em dizer que não é? Aí ele virou para mim, olhou assim, de alto a baixo, falou assim, porque candidato não pode ter carroceria larga. Que coisa. Interessante. O que ele quis dizer com isso? Ué, quem tem carroceria larga não decola. Você vai botar um monte de gente na tua carroceria, vai pesar uma hora, entendeu? Entendi. É que nem a definição do Hélio Garcia sobre campanha eleitoral. Diz que é igual caminhão de porco. Quando você arranca, é aquela gritaria desgraçada. Depois acomoda. Aí vai acomodando, tem uns que dormem. Você colocou uma coisa, Marcelo, que esse acervo de vivências que o jornalismo oferece, a primeira fornada de profissionais de marketing político veio, né, Sim. presidente, do jornalismo. Sim. Depois, isso... Melhorou. Não sei se melhorou, mas isso foi ocupado pelo pessoal da publicidade. Figura mais simbólica disso, sem dúvida nenhuma, foi o Duda Mendonça, que dizia
uma frase que eu adoro, que eu não estou preocupado em informar, eu estou preocupado em convencer. Ou seja, Exato. ele não estava nem um pouco preocupado na informação objetiva, mas no convencimento. E depois, agora, nós estamos vivendo, acho que uma terceira geração, que é o pessoal das redes sociais, que tem que dialogar com essas novas linguagens. É claro que a estratégia nunca vai deixar de ser importante, seja quem estiver fazendo essa estratégia, não é? Acho que nós três concordamos nisso. Uhum. Mas como você analisa esses diferentes perfis? Você acha que eles são complementares? Eles são... surgiu um outro profissional no meio disso que incorpora todas essas linguagens? Como você vê com a vida que você teve? Porque eu não imagino que você seja apenas um jornalista hoje em dia, depois de todo o aprendizado que você tem, né? Sim. Como você vê? Eu vejo com muito bons olhos as pessoas que estão chegando, sabe? Eu sou extremamente curioso, eu tenho uma curiosidade incontrolável. E eu costumo aprender muito com as pessoas, eu reparo muito nas pessoas. Então, assim, não me interessa se o cara tem 20 anos de idade ou 80. Se ele tem alguma coisa para me ensinar, eu vou tentar aprender com ele. E eu acho que o pessoal que está chegando, eu aprendi muito com eles, muito mesmo. Eu acho que faz parte da minha... Hoje incorporei muita coisa, faz parte do meu dia a dia. Então, assim, eu acho que eles fazem a diferença. Acho que nós começamos numa época ainda meio analógica, certo? Sim. Nos anos 90, uma coisa que começou a pegar, ainda era analógico. Né? Para você fazer uma trucagem, para você fazer um efeito especial. Lembra do Collor, que você tocava, o cara ficava colorido, tal, não sei o quê, enfim. Essas coisas foram se aprimorando. Né? Então, eu acho que, hoje em dia, você não tem mais aquele momento da campanha só, uma estratégia de pensar um negócio daquele objetivo de campanha. Por exemplo, o Duda era genial, mas o Duda não era jornalista, o Duda era um vendedor. Então, por isso, essa ânsia dele em convencer. Esse é o instinto do vendedor. Né? Ele era um super cara. Uhum. Então, assim, é diferente. Eu acho que nós temos que ser vendedor mesmo também. Continuar a pegar essas coisas boas que o Duda ensinou. Né? O livro dele é fantástico, ele passa muita coisa interessante. Mas a gente tem que entender que hoje em dia nós temos outros cenários, por exemplo, rede social, outros ambientes. A rede social, por exemplo, é um ambiente determinante. E ela está ali no dia a dia. E se você não tiver o novo profissional que entende disso, você não tem campanha. Claro. Entendeu? Antigamente você tinha que ter um cara bom de rádio, você tinha que ter um cara bom de televisão e beleza. E um bom redator ali para fazer um santinho legal, uma coisa dessa. Hoje em dia, por que eu fiz isso aqui? Porque não tem santinho que segure isso aqui, rapaz. Isso aqui o cara leva para casa, o santinho ele joga fora. Isso aqui se bobear, enfim, nem que guardou. Isso, na verdade, é a pré-história da postagem, não é? Se você olhar bem, isso aqui é uma postagem analógica. Sim. E literalmente por que eu fiz desse jeito? Porque eu fiz um estudo e eu entendi que os caras não tinham internet. Eles viviam pendurados na internet dos outros. Então, quando ele entrava no ônibus, ele não tinha outro entretenimento que não fosse esse aqui. E ele lia esse treco aqui. De cabo a rabo. Dele sair de lá de onde ele estava e ler tudo até ele chegar na rodoviária de Brasília. Entendeu? Isso foi feito pensado. Esse tamanho aí foi feito pensado. O conteúdo que está aí foi tudo pensado em cima do público que eu estou trabalhando. E aí eu contava como de fato isso acontecia, porque eu via os gráficos levarem para casa. Se o gráfico leva para casa, o cara que está no... E acabava, voltava as combis, as vans, sem nada de jornal. O jornal acabava tudo. Sim. Depois que os caras acostumaram, na primeira semana ainda estava assim, mas na segunda semana já estava todo mundo indo lá na van buscar o jornal. Acabava rapidinho. E só para deixar claro, a benção ao Duda aqui feita alguns minutos atrás é ao Duda Mendonça. Né? É o Duda Mendonça. Duda Mendonça. Outra questão, e falando um pouco aí dos profissionais, acho que indo além aí nessa pergunta que o Mário trouxe,
né? De novo, um dos objetivos do Campcast é formar novos profissionais, é entender a razão, entender a paixão que a gente tem sobre o trabalho, sobre a democracia, etc. Você tem uma mensagem para essa turma que está começando, essa turma que fez uma campanha, agora em 2024 temos mais um ano eleitoral, que está aí já pensando em se envolver em mais uma eleição, etc. Você tem, o que você acha que eles poderiam fazer para se formarem, para serem melhores estrategistas, melhores profissionais de marketing político? Primeiro, ser curioso. Tentar entender o que está se passando. Ter vontade de entender o que está se passando. Não ter preguiça de ler. Eu estou lendo a biografia do Elon Musk, escrita pelo Isaacson. É fantástico. Aí tem um amigo meu que disse para mim assim, eu não vou ler isso não. Eu falei, por que você não vai ler? Cara, é fantástico. Mas tem 800 páginas. Foi a última coisa que eu pensei quando eu peguei para ler, porque eu li no Kindle, e tinha 800 páginas. Sim. Claro que eu não ia comprar um livro de 800 páginas para levar para lá e para cá, porque é pesado. Sim. Mas no Kindle eu leio no Kindle. A maioria dos livros que eu leio é no Kindle. Então, assim, você não tem que ter preguiça. Eu tenho que ter curiosidade, focar nas coisas, tentar entender o que está se passando. E não ter medo de perguntar, não ter medo de entender, não ter medo de não saber. Sim. Não saber é uma coisa normal. O normal é não saber. Certo? Então, assim, tem que ter humildade para buscar o conhecimento com quem tem o conhecimento, independente de ser mais velho, mais novo, ser homem, ser mulher, não interessa. Tem tanta gente que ensina coisa para a gente que você não estava nem esperando que aquela pessoa pudesse. Então, tem que sempre estar preparado para aprender. Uhum. Eu acho que a pessoa que está aberta para aprender tem essa humildade eu não quero ser cabotino aqui, mas eu acho que é bem assim. Você tem que olhar e falar, não, aquele cara tem alguma coisa para me ensinar. Sim. Eu vou aprender com ele. Sabe? É assim que você entende. Quando eu pego um ônibus numa campanha eleitoral e fico ouvindo as conversas, porque sai conversa. E você solta uma história qualquer, tu bota um post alto aqui no celular, no WhatsApp, o cara que está do lado vai escutar, ele vai comentar no elevador, não sei aonde, você vai começar a ouvir o que as pessoas estão pensando. Sim. Né? Então, assim, você tem que aprender com as pessoas. Aquelas pessoas vão te ensinar alguma coisa. Quando você capta as boas frases, as frases estratégicas, as frases-chave que está saindo na qualitativa, tu está aprendendo com aqueles caras também. Porque ele está te ensinando como é que funciona a cabeça daquelas pessoas ali, daquele grupo social, etc. Não, participar de qualitativa acho que é uma das coisas mais gostosas de se fazer nas eleições, né? Nós temos muitos profissionais dentro do campo que são grandes nomes aí da pesquisa nacional, né? E com certeza vão vir aqui contar um pouco mais sobre isso para a gente também. Eu acho essencial isso aí. O que eu recomendo é que as pessoas tenham cada vez mais curiosidade, sejam curiosos e estudem. Que queiram aprender, sempre. Eu quero contar uma coisa para vocês, que embora o Bruno seja muito discreto, muito cuidadoso, ele fez uma definição aqui nesse formato, que é uma definição que eu gosto de compartilhar com vocês, que foi a definição da mesa, de colocar o entrevistado na cabeceira da mesa, porque, na verdade, a pessoa principal é exatamente quem vem aqui trazer o conteúdo para vocês. Você senta aqui no meio de dois pitbull, não tem o que fazer. Manso. Aqui há esse formato, Bruno, que eu achei que foi muito feliz da sua parte, e também não deixar de colocar isso em perspectiva, que todas essas conversas aqui são conversas, na verdade, que quando a gente conhece quem faz as campanhas, a gente conhece melhor a nossa democracia, conhece melhor como as campanhas são feitas, por quem elas são feitas, e a democracia também é um aprendizado, e a desmistificação dos profissionais de campanha, que eu acho que é o objetivo principal, é muito importante. Um negócio que eu acho essencial, cara, assim, numa boa. A gente tem que prestar muita atenção nisso, porque a imagem que muitas vezes a gente tem para o leigo é que você faria qualquer coisa, inclusive você iria fazer golpe de Estado, essas bobagens todas aí. Uhum. Quando na realidade não existe isso. A gente trabalha com ética, com princípio.
Claro. Certo? Com questões morais que são caras para nós. Certo? A gente constrói todo um posicionamento da gente, não que a gente vai deixar de trabalhar para A ou para B, mas determinado tipo de trabalho a gente não faz. Não adianta. Não adianta. Perfeito, perfeito. Não é? E é nessa linha, inclusive, que a gente sempre tem dito que o Camp ele é um selo de qualidade. Sim. Né? E a gente, até por sugestão do Mário Rosa aqui, a gente já devia ter tirado no plástico para não atrapalhar o pessoal do podcast, mas nós temos aqui o nosso PIN do Camp, não sei se depois a gente talvez faça um zoom ali na câmera, que é uma marca, né, que a gente tem construído e a gente quer que todos os nossos associados usem sempre, Sim. né, para poder mostrar que Eu, como vocês, já estou, né, vocês façam parte efetivamente do Camp e mostrem isso, né, nos seus clientes, no Congresso Nacional, né, mostrar que, sendo Camp né, é ali currículo, ainda mais eu que sou diretor regional, mas também sou fundador. Não afundador, né, fundador. Né? O Camp tem um código de ética, o Camp, né, ele é todo extremamente estruturado em todas as questões, então eu acho fundamental esse trabalho. Bem, Marcelo, chegamos ao final aqui do nosso Campcast. Mário, muito obrigado aí. Obrigado pela honra. Não se acanhe. Em todas as nossas entrevistas futuras aqui, por favor, as suas colocações sempre vieram em momentos muito bem-vindos. Uma honra tê-lo aqui com a gente, Marcelo Tonhozzi, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito feliz por estar aqui com vocês, dois amigos queridos, né, de muito tempo. Muito bom, pessoal. Muito legal. Valeu, obrigado, Marcelo. Estamos aqui. Pessoal, fiquem ligados no Camp, né? Acessem o nosso site, campbrasil.com.br, nossas redes sociais, estamos em todas elas, e acompanhem os nossos conteúdos. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abração para vocês. Campcast. Histórias, pensamentos e caminhos do marketing político brasileiro. O Camp é uma associação profissional apartidária. As ideias, opiniões e materiais aqui divulgados são de responsabilidade única de seus autores. O intuito é criar registro histórico e compartilhar conhecimento técnico ao mercado e à sociedade para ampliar o entendimento da democracia em diversas nuances, sem qualquer intenção de defender ideologias ou partidos políticos.